Muito bem, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. A palavra que eu quero trazer para você nesta manhã é uma palavra que é muito especial. É uma palavra que serve tanto para líderes quanto para todos os membros da Igreja do Senhor Jesus. E o tema desta mensagem é Conselhos de Paulo a Timóteo. Conselhos de Paulo a Timóteo. Deixa eu colocar aqui a leitura bíblica para a gente acompanhar juntos a leitura da palavra de Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha só, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Olha só o que é que ele diz aqui no versículo de número 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estas últimas palavras já demonstram a importância desses conselhos de Paulo a Timóteo. São conselhos dados na iminência da partida de Paulo. Paulo já pressente, Paulo sabe que não vai viver muito tempo, que já está preso em Roma. Essa carta foi escrita a partir possivelmente da casa dele, que ele estava em prisão domiciliar em Roma, pregando para toda a casa de César. Muita gente da casa de César se converteu por causa do ministério de Paulo. E este pregoeiro, este pregador do evangelho, que não vê dificuldade em nada, que não vê empecilho mesmo numa prisão, ele lança conselhos muito importantes para Timóteo, muito importantes. E esses conselhos que eu quero trazer para você estão em todas as duas epístolas de Paulo a Timóteo. Muitos conselhos. Mas eu quero pensar alguns conselhos para nós nesta manhã, que vai ser de suma importância para mim e para você. Em primeiro lugar, ele diz que esses conselhos estão debaixo de conjuro. O que é conjurar? É exortar com autoridade. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te, amados irmãos, esta palavra, deixa eu colocar aqui na tela. Conjuro-te quer dizer eu te exorto com juramento. Eu te convoco com juramento. É algo muito sério, é algo muito forte, é algo que eu e você deveríamos dar total atenção. Nós deveríamos colocar o nosso coração nas palavras que Paulo vai falar depois de dizer: eu te conjuro diante de Deus. Eu te conjuro, meu irmão, para ouvir estas palavras de todo o teu coração, porque elas serão fundamentais nesses últimos dias na tua história e na tua vida. Paulo diz: eu te conjuro, Timóteo, que escute, que preste atenção. Conjuro-te o quê? Primeiro, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorte com muita paciência e com muita doutrina.
Eu preciso explicar isso para você, ó. Eu te conjuro que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Timóteo, irmãos amados, pregar a palavra não é algo para um lazer, não é algo para um passatempo. Quando tiver sobrando tempo, vamos pregar a palavra. Não. É em tempo e fora de tempo. Igreja de Jesus Cristo que me ouve essa manhã. Pregar a palavra é de extrema urgência, de extrema necessidade. Tal que o apóstolo Paulo diz: eu te conjuro, eu te exorto com juramento, com peso de um juramento, na presença do Deus Todo-Poderoso que há de julgar vivos e mortos, que prega a palavra. Prega a palavra, meu irmão. Evangeliza, fala do amor de Deus, fala da presença de Deus, prega a palavra do Senhor para estas pessoas que estão à sua volta. E ele diz, olha, redargui é orientar, repreender, exortar com toda paciência e doutrina. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu sempre digo aqui que muitos irmãos estão pregando, mas em cima de letra de hino, em cima de sentimentos, em cima de realidades momentâneas. Prega. Nós precisamos pregar mais sobre as doutrinas. Precisamos pregar mais sobre as doutrinas da palavra de Deus. Pregar mais sobre o conhecimento da palavra de Deus. Daí, queridos, nós vamos fundamentar a nossa fé. Por isso eu preciso dizer isso para você. A fé da maioria dos crentes nos nossos dias está fundamentada na letra de um hino, num versículo isolado. Há uma carência gigantesca de conhecimento doutrinário, de conhecimento de ensinos da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia fala da vinda de Jesus, o que a Bíblia fala do evangelismo, o que a Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo, o que a Bíblia fala da salvação, da certeza da salvação, quem é o Salvador, qual a diferença dos santos e do mediador. Nós precisamos ensinar, redarguir, exortar a doutrina da palavra de Deus para a vida dos irmãos. Isso está aí colocado de forma urgente, de maneira vital para os nossos últimos dias. Por quê, irmãos? Por que Paulo está exortando a Timóteo com tanta força, missionária Agostinha? Por que Paulo está ensinando com tanta força? Olha que frase da Valdetina Martins aqui. Verdade, pastor, muito louvor e pouca palavra. É verdade. É por isso que há uma fundamentação errada. Pessoas fundamentadas apenas na poesia, fundamentadas apenas na filosofia, fundamentadas apenas na ideologia. E eu tenho me esforçado para prezar aqui no canal pela exposição da palavra de Deus, da doutrina do Senhor, para fundamentar a tua fé na doutrina. Não no sentimentalismo, não numa letra de hino que muitas vezes nem na Bíblia está. Só promete vitória, né? Agora é só vitória. Não é verdade isso, gente. Vai ter batalha, vai ter derrotas, vai ter fracassos, mas você vai ter que aprender a se levantar do pó, do chão, depois de um fracasso, se levantar, dar glória a Deus e continuar. E por que Paulo está exortando Timóteo com tanta força? É porque ele vai morrer? Não só por isso. Não só porque Paulo vai morrer e está deixando orientações claras, urgentes para Timóteo. Mas sabe por quê? Ele diz no versículo seguinte, exatamente, Rosicléia Amaral, apenas emoção, né? Apenas emoção, palavras soltas, palavras pré-fabricadas, chavões. Eu conheço muita gente que só prega com palavras de efeito, só para mexer com as emoções. E a doutrina e a revelação da palavra como fica?
E por que Paulo estava fazendo isso, irmão? Por causa disso aqui, irmãos. Por causa disso aqui, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a pregação da verdade. Não suportarão a exposição da palavra. Ah, meu Deus, se eu vou na Pão da Vida, é Jesus segunda, é Jesus terça, é Jesus quarta, é Jesus quinta. Não prega sobre outra coisa, meu irmão. É Jesus na sexta, é Jesus no sábado, é Jesus no domingo. E na segunda-feira a gente começa tudo de novo. Aleluia, né? Veja bem, não suportarão a sã doutrina. Há muita gente hoje, muito crente hoje, que não suporta ser ensinado, orientado, direcionado pela palavra de Deus. Pelo seu pastor, pelo seu líder, não suporta, muda de igreja, sai da igreja, fica desigrejado, mas não quer se submeter, se expor à palavra de Deus. Você sabia? Escute aqui. Já existem até pastores com medo de ensinar a Bíblia, com medo de falar a verdade, porque vai perder o crente, vai perder o dizimista, vai perder o obreiro, vai perder. Paulo está exortando a Timóteo que pregue a palavra, exorte, fale a doutrina, ensine, porque nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, não suportarão. Olha o que Paulo diz mais. Mas eles, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores conforme as suas próprias concupiscências. As suas próprias concupiscências. Eu ficava me perguntando, amontoarão mestres? Como que se amontoa mestres? Hoje em dia isso é possível, na época da Bíblia não era, mas hoje em dia é. Hoje em dia, há pessoas que escutam o pastor Henrique Jorge, mas tem um amontoado de mestres ensinando coisas diferentes. Está aí na sua rede social, está aí no seu YouTube, está aí nas suas plataformas, onde você se alimenta de água potável e depois se alimenta de água poluída e se alimenta de lixo, sabe? Porque você amontoa mestres ensinando todo tipo de bobagem, ensinando esoterismo, ensinando misticismo, ensinando uma falsa fé cristã. Albanísia Gomes, né? Vamos orar assim, Albanísia, em nome de Jesus, sabe? Amontoando mestres. Ah, quando eu quero me sentir melhor, eu vou ouvir aquele pregador que só prega vitória, só prega amor. Ah, quando eu estou precisando de uma libertação forte, eu vou ouvir aquele pregador que tudo é demônio, tudo é maldição, tudo é desgraça. Agora, quando eu quero aprender um pouquinho mais a palavra, eu vou lá no pastor Henrique e escuto aquelas mensagens muito cultas, muito abençoadas, né? Oh, que pena, irmãos. Gente amontoando mestres, mas segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos carnais, não segundo a necessidade espiritual. Não segundo a necessidade espiritual. Tem gente procurando igreja que massageie o seu ego, que massageie os seus sentimentos, que diga aquilo que ele quer ouvir, não o que precisa ouvir. Não o que precisa ouvir, né? Aleluia! Nós precisamos, pastores e pregadores, ser muitos coerentes com aquele que nos chamou. Se Deus nos chamou para pregar a palavra, precisamos conhecê-la a fundo. Assim como um anatomista conhece o corpo humano por detalhes, assim como um matemático conhece todas as equações em detalhes, assim como uma esteticista conhece todas as questões de aparência, de estética do corpo humano, assim o pastor, o pregador, precisa conhecer a sua Bíblia a palmos, entre linhas, em doutrinas, verdades de Deus para ensinar o povo. Paulo continua dizendo para Timóteo que essas pessoas nos últimos dias desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às historinhas.
voltando às historinhas, voltando aos misticismos, voltando aos nomes de anjos, Rafael, Gabriel, Miguel, Antoniel, Jebuel, sabe, voltando a fábulas, histórias, narrativas mentirosas, que é o que mais acontece hoje em dia nas redes sociais, nos púlpitos. Você vê pastores dizendo: Jesus no princípio era Miguel, Jesus no princípio era Gabriel, Jesus no princípio era um anjo. Não, meu amado, leia João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aleluia! Parem de dizer que Jesus é anjo, porque anjo não pode ser adorado, não pode ser glorificado. E na Bíblia Sagrada diz que ao entrar no mundo, Deus ordenou que os anjos o adorem, o glorifiquem, porque Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia, aleluia. Entenda isso, que nos últimos dias a urgência de se ensinar a palavra para tirar as pessoas das fábulas, das narrativas mentirosas, das pregações superficiais, das pregações sem a dedicação, sem o zelo, o esmero de preparar a palavra, de preparar o ensinamento para entregar ao povo de Deus. Aí Paulo dá esse conselho para nós essa manhã: ser sóbrio em tudo. Aleluia, seja sóbrio, não se embriague. Tá vendo aí, Edvanilson, que coisa tremenda, ó. Não se embriague. Sabe aquela pessoa que se engana, se embriaga com pouca coisa? Oh, mas ele é tão bonitinho, ele chama a gente com muito carinho, ele chama a gente disso e daquilo, e vai se embriagando com sentimentalismo, se embriaga com o emocionalismo, se embriaga com o misticismo das suas velhas religiões ensinadas e praticadas hoje dentro da igreja. Tem muito crente embriagado por aí. Tem ou não tem, irmãos? Muito crente embriagado, sabe? Embriagados com falsas doutrinas, com ventos de doutrinas que levam de um lado para o outro. E aqui Paulo diz a Timóteo: seja sóbrio em tudo, em tudo. Pastor, estão me chamando para ir participar de um culto. Analise com muita clareza, com muita frieza. Pastor, estão me chamando para ofertar, para entregar o dízimo numa campanha maravilhosa lá. Analise bem, com muita frieza, com muita sobriedade. Sobriedade. Peça ao Espírito Santo direção segura. Não se embriague com as coisas dessa vida, não se embarace com as coisas dessa vida, para não desagradar aquele que te alistou para a guerra. Não se embriague, meu irmão. Não se embriague com amizades, não se embriague com misticismo, não se embriague com profecias, com revelações. Seja uma pessoa da Bíblia, da palavra, do ensino, para não perder a sua sensatez, para não perder o seu equilíbrio. Ele diz, sofre as aflições. Quem lembra da mensagem de antes de ontem? As aflições do justo. Olha de novo aqui, Paulo dizendo, sofre as aflições. Não tenta fugir, não. Não tenta remediar, mascarar. Sofre as aflições. Porque quem quer ser fiel, quem quer ser fiel, irmãos, vai padecer perseguições. Quem quer ser fiel vai enfrentar batalhas grandes na sua vida. Vai enfrentar batalhas grandes na sua vida. E Paulo está dizendo, sofra as aflições. Não procura aquela igreja que diz, pare de sofrer. Venha para cá que aqui você não vai sofrer. Não, não, não. A vida terrena é palmilhada, pontuada, marcada por sofrimentos, aflições e dificuldades. E Paulo diz a Timóteo, sofre as aflições de um cristão.
Você é perseguido porque é cristão. Você é desprezado porque é cristão. Se não fosse, talvez estivesse aplaudindo, talvez estivesse te levando para passeios, piqueniques, para as vibes, para as festas, para a noitada, mas você é deixada de lado, você é esquecido, você não é convidado, você não faz parte dos projetos da sua família. Por quê? Porque você é cristão? Não se entristeça. Sofre as aflições do justo. Sabe o que significa sofrer? Não é ficar triste, não é ficar lamentando, não. É saber sofrer, sofrer de cabeça erguida, carregar a cruz. Jesus nunca disse arraste a cruz. Não, Jesus disse tome a sua cruz sobre si e me siga. E me siga. Sofre as aflições, né? Ele diz assim, ó, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ministério de todo crente. Você já lembra que eu falei aqui, ao entrar no templo na hora do culto, nós nos tornamos adoradores. Ao sair da porta da igreja para fora, para o dia a dia, nós nos tornamos missionários, evangelistas, pregadores do evangelho. Aleluia! Essa é a missão principal da igreja. Não há nenhuma outra missão mais importante do que essa. Não há nenhuma outra missão mais importante da igreja do que pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E para encerrar essa palavra, olha o que diz aqui, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, uma das coisas mais revolucionárias na vida de um crente é o tempo da sua partida, o tempo de morrer. Uma pessoa só se desespera, uma pessoa só se entristece, uma pessoa só perde a sua paz na hora da morte, quando percebe que não viveu com propósito, que não viveu uma vida pertinente, consistente, uma vida que realmente teve uma razão, não vive uma vida de significado. Mas o apóstolo Paulo está aqui preparando legado, entregando, passando o bastão, passando a tocha, passando a missão. Ele se sente realizado, ao ponto de dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele não é uma pessoa que viveu uma vida fútil, uma vida procurando engajamento, procurando curtida, uma vida procurando visualização, uma vida procurando... São coisas secundárias, são coisas, sabe, secundárias, passageiras, irmão. O nosso grande propósito de vida é fazer a vontade de Deus e cumprir o nosso ministério. Paulo chega o momento da morte, não se desespera, mas exorta Timóteo que viva a vida que ele acabou de viver na presença de Deus. Que Deus fale alto ao seu coração e que uma mudança seja gerada no seu coração. A partir de hoje, que você possa viver a intensidade dessa palavra. Em tempo e fora de tempo, prega a palavra. Eu te conjuro, tome uma atitude de se envolver mais na obra de Deus, de pregar o evangelho. Ser cristão não é só distribuir o teu dízimo, a tua oferta para aqui, para acolá, não. Ser cristão, meu irmão, não é só você frequentar uma igreja para cantar uns 2, 3 hinos. Ser cristão é levar Cristo a todos os lugares onde você for. É pregar, deixar uma palavra de vida eterna no coração de alguém. Receba esta palavra neste momento, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e querido Pai,
Tu conheces e sabes de todas as coisas, de toda a nossa vida, de todas as nossas necessidades. Um está enfermo, o outro está passando provações financeiras, o outro está passando crises familiares, mas Tu és um Deus que está no trono, tem todo o poder para sanar, todo o poder para acalmar o mar e calar o som do vento. Senhor querido, estabelece agora na vida do Teu filho e da Tua filha a graça sanadora, a graça que cura, a graça que restaura, a graça que transforma. Senhor querido, dá ao Teu filho a urgência de pregar o Evangelho, a urgência de ser diferente, a urgência de fazer a Tua obra, a urgência de fazer a Tua vontade. Senhor, aviva-nos nesses dias difíceis em que muitos querem ouvir mensagens de triunfo, de vitória, de conforto para massagear as suas emoções, o seu ego, a sua vaidade. Nos ensina a ouvir a Tua palavra, mesmo quando é exortativa, mesmo quando é desafiadora. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade nesses dias. Desperta-nos, ó Deus, para a glória do nome de Jesus, para viver uma vida pertinente, uma vida com essência, uma vida com propósito, uma vida com consistência, Deus. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você receba essa urgência do Espírito Santo. Que Deus te use para alcançar vidas que estão vivendo futilmente, estão vivendo sem propósito, vão morrer sem sentido, mas você vai levar água viva a esses corações, em nome de Jesus. Sabe qual é a minha alegria? É ver nesse momento aqui, olha, 234 pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo para fazer a diferença nesses últimos dias. Deus abençoe Amélia Pereira, Cleônia Roseira, Cláudio Jarrusso, Érica Borges, Josiane, Edna Vilma. Deus abençoe Josedete Santos, Tânia Maria Soares. Deus abençoe nossos moderadores. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, querido, e na graça do Senhor Jesus. Um beijo no coração, um cheiro da pastora Cida para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Aleluia.